A paz do Senhor, meu amado irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala é o Diácono Bruno. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje, que está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 3, que diz assim: Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram e secretamente entraram a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A palavra do Senhor ela é tão tremenda, meu irmão, que o próprio apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, a Bíblia relata que ele estava ali fazendo uma grande obra, porque Deus tirou ele de um lugar onde ele perseguia os cristãos. Ele andava fazendo tudo aquilo que era ao contrário de Deus, pensando que estava fazendo para Deus. E lá no livro de Atos, a partir do capítulo de número 9, a Bíblia vai relatar que antes dele ser chamado Paulo, mas ele era Saulo, ele vai ter um encontro com Deus no caminho de Damasco. Ali vai vir uma escama dos seus olhos começar a cair, e Deus vai usar Ananias para ir até Saulo de Tarso, colocar as mãos sobre ele, profetizar, para que a vida de Saulo se transformasse. E agora Saulo começa a ser transformado em Paulo e se torna um grande mensageiro da palavra de Deus. Aqui no livro de Gálatas ele está dizendo que tentaram persuadir ele para que não pregasse o evangelho, tentaram calar a voz dele para que ele não falasse do amor de Cristo, porque ele antes pensava que estava fazendo bem, mas não conhecia o Deus a qual ele servia. E agora, quando ele começa a ter entendimento do que Deus tem sobre a vida dele, ele percebe que estava fazendo algo errado e que as suas atitudes deveriam ser mudadas. E quando ele começa a pregar o evangelho, aqueles que antes andavam com ele, que vivia do lado dele, que fazia as práticas que ele fazia, os patrões dele, começa agora a perseguir ele, porque ele está pregando contra aquilo que ele vivia. Ou seja, ele está agora tirando o lucro dos patrões, porque ele agora não quer mais viver a vida que ele vivia. Agora sua vida se torna outra, porque ele teve o verdadeiro encontro com Deus. E quando chega no livro de Gálatas, eu começo a observar que aquilo que foi dado na mão dele gerou incômodo para aqueles homens daquela época, que diziam ser crentes, diziam ser de Deus, mas na verdade não eram de Deus. Eles tentaram intimidar, começaram a espionar, tentando parar o apóstolo Paulo. Como? Tirando a liberdade, querendo que eles se sujeitassem a eles. Mas diz a Bíblia que ele não se sujeitou, porque ele não tinha que ficar preso, mas ele já estava livre. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho sem distinção. Ele vai em todos os lugares. Ele não fica estagnado, parado num lugar, recebendo ordens de homens.
e nem se sujeitando a homens, mas ele ouve a voz do próprio Espírito e ele começa a se conduzir conforme Deus mandava ele se conduzir. Ele atingiu um ponto espiritual a qual muitas das vezes falta em mim, falta em você atingir, que é parar para ouvir aquilo que Deus fala. Ouvimos o pastor, ouvimos o presbítero, ouvimos o diácono, mas não conseguimos parar para ouvir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Meu irmão, nós temos um projeto e nós estamos pregando o evangelho nas ruas, porque hoje muitas pessoas estão se limitando a pregar dentro das igrejas. Isso é muito ruim para os nossos dias, porque nós temos que tentar alcançar as almas que estão perdidas lá fora. E muitas das vezes as pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus, não querem ouvir aquilo que Deus fala. Deus falava comigo: filho, começa um propósito no livro de Gálatas e eu vou abrir sua visão espiritual. Por que Deus falava isso comigo? Porque quem tem testemunho para pregar o evangelho, que viveu uma vida totalmente torta e que agora começa a anunciar o evangelho da verdade, as pessoas não querem deixar, não querem dar crédito, querem desacreditar você. Por quê? Porque se você estiver desacreditado, o evangelho começa a ficar preso. Você não consegue ter liberdade para fazer a obra. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus vai te dar liberdade. Deus vai mostrar para você que não precisa se sujeitar a homens, mas sim a Ele, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que me criou, que te criou, que me formou, que te formou. Por isso Ele falou comigo: se dentro das igrejas está difícil, vem para as ruas. Você que ama a obra, vem para a rua. Deus te abençoe em nome de Jesus.